Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai, o nosso Deus maravilhoso, misericordioso, abençoe poderosamente a cada um de vocês em mais este dia que se inicia. E olhe, não reclame, não murmure, não fique aí de cara azeda, né, de bico caído por causa dos problemas da vida. Tem pessoas que já acordam reclamando, murmurando. Veja, eu sei que não é gostoso ter problemas, eu sei que não é gostoso ter dificuldades, passar por dificuldades, mas lembre-se, nós temos um Deus que pode resolver esses problemas, um Deus que pode nos capacitar para vencer essas dificuldades, um Deus que não nos abandona, um Deus que quer nos ajudar, mas enquanto a gente permanece numa atitude de murmuração, de reclamação, sabe? E tudo é ruim, onde só há crítica, só há negativismo, isso aí bloqueia o poder de Deus, né? Porque isso representa falta de confiança, falta de fé em Deus. E uma outra coisa, de repente você está aí, acordou, levantou, né? Cheio de problemas para resolver, mas você está com vida. Você pode fazer isso aqui, ó. Inspirar e expirar, isso é respiração. A Bíblia fala que até isso vem de Deus. O apóstolo Paulo diz isso no livro de Atos, né? Até a respiração é um presente de Deus. Você pode respirar, você pode andar, você pode trabalhar, você pode sair de casa. E se você olhar para trás, meu amigo, olha aí, ó, tem gente lá no hospital entubado que não pode nem respirar. Para respirar tem que ser com a ajuda de aparelhos, não é? Tem pessoas que estão numa UTI, tem pessoas que estão lá, morre numa cama de hospital. Então você reclama muitas vezes de barriga cheia, sabe? Você fica reclamando de barriga cheia, tem os probleminhas do dia a dia para resolver, mas isso aí é fichinha para Deus. Deus vai te ajudar, é só parar de murmurar, só parar de reclamar e fazer a coisa certa, tá bem? Hoje vamos falar do homem que ficou riquíssimo. A Bíblia mostra muitas pessoas que prosperaram mesmo, mas tem uma pessoa na Bíblia que é dito exatamente assim: e o homem ficou riquíssimo, né? Vamos ver já já o que aconteceu com ele, o que ele fez para ficar riquíssimo e o que isso tem a ver com a gente. Será que a gente também pode ter as mesmas bênçãos que ele teve? Sim, mas veremos isso já já. Antes, porém, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo e também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo aí para você escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por todas elas, tá bem? Olha só, a Bíblia fala de um homem chamado Isaac. Isaac era o filho de Abraão. Também Isaac era o pai de Jacó, mas Isaac teve um momento da vida dele que ele teve que fazer uma escolha entre confiar no que Deus estava dizendo e obedecer a Deus e a escolha de não obedecer a Deus, seguir aquilo que os seus olhos viam, aquilo que era humanamente lógico fazer, vamos dizer assim, né? Então, ele estava numa localidade que havia fome naquele lugar, porque não estava chovendo e a terra não produzia, né? Era um local de escassez. Qual que era a tendência do povo naquela época, naquela terra que ficava sem chuva, sem água e por isso a terra não produzia? Era ir para o Egito. Era sair da terra deles e ir para o Egito. Por quê? Porque no Egito tinha comida e no Egito havia abundância de água por causa do rio Nilo. O rio Nilo, na época da cheia, ele enche, transborda nas suas margens e ali ele deixa aqueles sedimentos, né? Aquelas precipitações, aquelas coisas ali que são adubo na verdade, né? Então o rio enche, deixa toda a margem dele ali por um vasto espaço cheio daquele sedimento e depois ele volta ao seu nível normal. Mas a terra fica adubada e aí fica fértil, planta-se e colhe-se em abundância. Então todo mundo queria ir para o Egito quando tinha algum problema de fome nas outras partes da terra lá.
Só que o Egito tinha um problema, era uma terra de idolatria, uma terra de pecado, uma terra onde o pessoal ali fazia aquilo que não agradava a Deus. Então, Deus não queria que o seu povo fosse para lá, para se contaminar, né, com a sujeira espiritual do Egito. Então, aconteceu isso com Isaac. O Isaac até pensou em ir para lá. Eu vou ler o texto para você, a referência bíblica aparece aí e vamos ver já já o que tudo isso tem a ver com a gente. Vamos lá, olha aí. Gênesis capítulo 26, versículo 1 em diante. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou aos meus mandados, os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Veja, Isaque tinha tendência de descer para o Egito, né? A terra estava com escassez de alimento, a tendência era essa, só que Deus falou com ele. Deus falou: não vai para o Egito não, fica onde você está, porque aonde você está eu vou te abençoar. Todo mundo diz que não tem jeito de plantar e colher aí, mas com a minha bênção você vai plantar e você vai colher. E sabe, Isaque obedeceu. Isaque não desobedeceu a Deus. Isaque até poderia ter ido para o Egito, né? Porque lá tinha fartura de alimento. Só que, gente, quando você faz alguma coisa contrário à vontade de Deus, você nunca prospera. Você pode até achar aos teus próprios olhos que está certo, mas no final você, desculpa a expressão, toma na cabeça, dá com os burros na água. Tudo que você tenta fazer não dá certo, porque quando nós agimos fora da vontade de Deus, sem a bênção de Deus, gente, nada dá certo para a gente. Mas quando nós agimos segundo a vontade de Deus, segundo o que Ele manda a gente fazer, tudo dá certo. Então, por exemplo, Isaque poderia ter descido ao Egito, só que espiritualmente falando, o Egito é símbolo do mundo, símbolo do pecado, né? O Egito, espiritualmente falando, é mundo e pecado. Então Deus não queria que Isaque fosse para lá, porque ele iria se contaminar. Então Deus falou: fica aqui, que aqui eu te abençoo. Isaque escolheu, porque ele tinha o livre-arbítrio, escolheu obedecer a Deus, confiar em Deus e ali ficou. Eu digo a mesma coisa para você, meu amigo e amiga. O Egito representa o mundo e de repente você está aí sendo tentado a fazer as coisas do mundo, não é verdade? Está sendo tentado a cair na prostituição, na fornicação, né? Ou cair nas drogas, ou então fazer alguma besteira. Então eu digo para você, não faça, não faça. De repente você quer cair em fornicação com o namorado, com a namorada, não é verdade? Isso é um tipo de atitude do Egito, espiritualmente falando, né? Só que você, se fizer isso, num primeiro momento, você pode ter até algum prazer, até alguma vantagem. Só que no decorrer do tempo, você começa a ver que tudo isso vira maldição. Você começa a ter muitos prejuízos. Você começa a ter muita dor de cabeça, muitos problemas começam a surgir. Por quê? Porque sem a bênção de Deus, tudo é nada. Tudo é nada sem a bênção de Deus. Ao passo que, com a bênção de Deus, nada pode virar tudo. Olha Isaque, por exemplo. Ele ficou ali onde Deus mandou, né? E sabe o que aconteceu com ele? Olha o que aconteceu. Gênesis 26, versículo de número 12. Semeou Isaque naquela terra que todo mundo achava que não ia dar nada. E no mesmo ano recolheu 100 por 1. 100 por 1 quer dizer, cada semente plantada ele colhia 100 no lugar. Olha que multiplicação, hein? Agora por que acontecia isso com ele? Porque o Senhor o abençoava. Olha que bênção, hein? Tá vendo aí, ó? Por que ele tinha tanta colheita com fartura? Porque o Senhor o abençoava. E uma outra pergunta vem: por que o Senhor o abençoava? Porque Isaque obedecia ao Senhor. Então, qual é a lição? Quer ser abençoado? Quer ter
prosperidade, não somente a financeira, mas prosperidade de saúde, prosperidade espiritual, familiar, profissional. Comece a obedecer ao Senhor. Não vá para o Egito, não siga o caminho mais fácil, não siga o caminho do mundo, não siga os teus próprios pensamentos. Antes de tomar qualquer decisão, consulte a Deus em oração, não é? Espere Deus responder para você no seu coração. Olha só o Isaac, porque ele obedecia a Deus, o Senhor o abençoava, e porque o Senhor o abençoava, ele colhia a 100 por um, e por causa disso, olha o que aconteceu com ele, versículo de número 13, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, riquíssimo, não é rico, é muito mais que rico, é o mais rico entre os ricos. Veja, numa terra que ninguém acreditava que podia produzir nada ou muita coisa, mas quando Deus abençoa, aonde você está, mesmo que seja no deserto, você prospera, viu? De repente você fica aí pensando em mudar de cidade, porque a situação está difícil, está ruim, aí você pensa em mudar de cidade pensando que vai melhorar. Veja, se for uma direção de Deus realmente, tudo bem, aí pode mudar de cidade, mas muitas vezes não é a direção de Deus. Muitas vezes você apenas quer fugir do problema, não quer enfrentar o problema. E você pensa que fugindo da cidade, mudando de cidade ou de trabalho, de repente você fala, tem que sair desse trabalho, eu vou pedir a conta, eu até abro mão dos meus direitos porque eu não quero ter dor de cabeça mais nesse lugar, eu não aguento mais. E você pensa que indo para outro lugar, sem a bênção de Deus, vai dar certo. Não vai. Se Deus não abençoar, você pode rodar o mundo inteiro, você nunca vai achar paz, nunca vai achar tranquilidade. É o mesmo caso daquela pessoa, né, que está numa igreja e não é abençoada naquela igreja. Mas será que é culpa da igreja? Bom, se a igreja ensina o que é errado, com certeza é culpa da igreja. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. É que a pessoa dentro da igreja muitas vezes não obedece a Deus. Ela faz as coisas do seu próprio jeito, ela faz as coisas sem pensar, não busca em Deus e dá com os burros na água. Ela pensa, estou nessa igreja, não está dando certo, vou para outra igreja, porque lá eu vou ficar melhor. Aí a pessoa vai para outra igreja, aí passa um tempo, não muda nada, continua a mesma coisa, começa até a piorar. Aí acha que não dá certo, aí vai para outra igreja. E assim vai, a pessoa começa a rodar de igreja em igreja e nunca vai bem. Por quê? Porque não tem a bênção de Deus. Será que o problema é das igrejas? Na maioria das vezes não. É a pessoa que não obedece a Deus. É aquela pessoa cabeçuda, que quer fazer as coisas do seu próprio jeito, sempre toma atitude precipitada, sempre faz as coisas que não deve, parece que não entra na cabeça dela que ela precisa mudar, não é? E aí dá com os burros na água. Então não adianta fugir do problema. Repito para você, Deus abençoou o Isaac numa terra onde ninguém acreditava que dava nada. Mas por que para ele deu? Sabe por quê? Porque ele obedecia ao Senhor. Quando você obedece ao Senhor, repito também, até no deserto, onde não tem vida, ele te faz viver num oásis. Até no deserto ele te prospera. No deserto, onde não tem água, não tem vida, não tem nada, Deus dá pão, Deus dá água, Deus dá carne, Deus dá sombra, Deus dá calor à noite. Ele faz você ser abençoado. Onde tem a bênção de Deus, não importa o local que você esteja, ali você prospera, ali você progride, não é? E pode realmente até ficar como Isaac, riquíssimo, não é? Tem pessoas que tentam ficar ricas jogando, jogo de azar, torram dinheiro em jogo de azar, não é? Em que sentido for, na loteria, antigamente falava loteria esportiva, né? Mega Sena, mas não sei o que, agora tem uma febre de jogo de azar pela internet, né? E muita gente fica iludido, se esquecendo daquilo que Isaías fala, não gastem dinheiro com o que não é pão, não fique arriscando o seu dinheiro. Se Deus tiver que te abençoar, com certeza não vai ser dessa maneira. Deus é Deus para te abençoar licitamente, sem você arriscar o seu dinheiro, não é? Então pensa nisso, Isaac não arriscou nada, ele apenas obedeceu a Deus. E para finalizar aqui, olha só, Isaac estava numa terra que foi difícil no começo, porque aparentemente não produzia nada, mas ele plantou ali e aguardou. Então por um tempo foi apertado para o Isaac, por um tempo foi difícil para ele, mas ele perseverou em acreditar em Deus e em obedecer a Deus. Às vezes, aparentemente, as coisas estão apertadas para você, mas permaneça firme.
Mesmo que todo mundo diga, ou o diabo diga, sai daí, vai para outro lugar, vai para outro lugar. Você fala, não, foi aqui que Deus me plantou, foi aqui que Deus disse para eu ficar. E é aqui que eu sei que Ele vai virar o meu cativeiro, é aqui que eu sei que Ele vai me prosperar. Faça dessa maneira e você verá quantas bênçãos você vai colher, tá bom? Porque nós só podemos colher aquilo que plantamos. E você sabe, para resumir o bom plantio, o que é o bom plantio? O bom plantio é obedecer a Deus. Cada vez que você obedece a Deus, em tudo que você escuta, você está plantando coisa boa. E que quem planta coisa boa, o que colhe? Coisa boa. Mas aquela pessoa rebelde, desobediente a Deus, né? Quando ela desobedece a Deus, o que ela está plantando? Desobediência. E quem planta desobediência colhe o quê? Colhe maldição, colhe miséria, colhe amarração em todos os sentidos, colhe doença, colhe um monte de coisa ruim. Então é assim, ó, plantar é opcional. Você planta se quiser, mas a colheita é obrigatória e é obrigatoriamente colhido aquilo que se plantou. Então plante a obediência a Deus e deixa Deus prosperar você. E olha só que coisa incrível, né? Todo que obedece a Deus, Deus faz diferença para essa pessoa. Por quê? Porque havia muita gente naquela terra onde Isaac estava. Mas sabe qual era a única pessoa que colhia a 100 por 1? O Isaac. O restante não colhia. O restante colhia resto, coisinha pequena. O Isaac era diferente. Era a mesma terra, mas a bênção estava em cima de quem? Do obediente. Tá vendo? Ele colhia o que os outros não conseguiam colher. E qual é a consequência disso? A consequência é essa, ó. Ouça bem. Versículo 14. Porque o Isaac ficou riquíssimo, né? Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus, aquele pessoal que morava perto dele ali, lhe tinham inveja. Olha aí, despertou até a inveja daquele povo, né? Porque aquele povo também trabalhava, mas era sem a bênção de Deus. Então não adianta, é o que eu estou dizendo para você. Você pode correr o mundo inteiro. Sem a bênção de Deus, você nunca vai colher nada. Mas com a bênção de Deus, aonde você estiver e aonde Ele te mandar ficar, ali se colhe muito fruto, né? E as pessoas não vão entender. E quando as pessoas não entendem, o que elas fazem? Fica com inveja da gente, né? Fica com inveja que Deus parece que prefere a gente do que elas. Mas não é que Deus prefere. É que Deus só pode abençoar os obedientes, só pode abençoar aqueles que lhe agradam. Agrade a Deus e tudo você terá da parte dele, tá bem? Vamos falar com Deus então? Vamos orar? Então, quer pegar um copo com água? Coloque aí. Não quer? Não tem problema, sem problema nenhum. Oremos ao Pai. Pai Santo, Pai amado, Pai Celeste, muito obrigado pela tua mensagem. Muito obrigado pelo Senhor nos mostrar que assim como Isaac foi abençoado quando te obedecia, assim também nós podemos ser muito abençoados quando lhe obedecermos de todo o nosso coração. Pai, essa pessoa que ora comigo agora, essa pessoa, meu Pai, que está passando por um problema financeiro muito grande, eu te peço, meu Deus, estende a tua mão sobre ela, para que essa pessoa possa ter solução nessa situação. Abra a porta de emprego, Pai, para este homem que está te pedindo agora, este homem que é um bom trabalhador, ele entende do negócio que faz, mas ele está precisando de um emprego, Pai. Abre uma porta de emprego para ele em nome do Senhor Jesus. Uma porta muito melhor do que aquele que ele tinha anteriormente. Pai, também te peço por essa mulher que está enferma, ou essa pessoa que está enferma. Meu Pai, estende a tua mão de médico dos médicos sobre essa pessoa para curá-la, para arrancar, meu Pai, todo mal, toda dor, toda enfermidade. Também te peço, meu Deus, abençoa a pessoa por quem esta mãe ora. Essa mãe ora pelo filho e também ora pelo marido. Abre a porta de emprego para eles também, Pai. Se eles ainda não te obedecem, eu te peço, abençoa a vida deles por causa dessa mulher que te obedece. Pai, por causa desta vida que ora, abençoa a vida deles, Pai. Abra a porta de trabalho, dá o sustento para eles, livra-os do mal. Meu Deus, faz um milagre nessa família e na vida dessa pessoa. Pai, finalizando esta oração, te peço, meu Deus, abençoa esse copo com água, abençoa, meu Pai, as peças de roupa que algumas pessoas colocam diante do Senhor nesta oração. Abençoa, Pai, colocando a tua unção nessas peças de roupa, de modo que, se essa pessoa beber desta água ou as pessoas que usarem essas peças de roupa sejam abençoados pelo teu poder. Pai, te damos graças pela tua bênção, pela tua resposta, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, quer ser abençoado como Isaac? Segredo, obedeça a Deus. Conheça a palavra de Deus e comece a obedecer, comece a praticar o que Deus manda, né? Desse modo,
a tua vida começa a mudar, tá bom? Não deixe o diabo te enganar, não fique desanimado não, tá? Não se meta em confusão. Quando o diabo tentar você para pecar, não peque. Pensa sempre assim, ó, enquanto eu estiver pecando, eu estou me impedindo de receber bênçãos e impedindo a Deus também, não é de me abençoar. Mas a hora que eu parar com o erro, andar certinho, começar a fazer a coisa certa, onde Deus mandou eu ficar, beleza. As portas do céu, as janelas do céu estão abertas, derramando bênçãos sobre a sua vida, tá bem? Tenha você um excelente dia e até o próximo vídeo.